Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda a mais uma Academia da Alma. Como você pode ver, eu estou aqui novamente com a Aline, né? Sempre uma honra estar aqui com a Aline, participando. Hoje nós começamos, né, uma outra perspectiva no tratamento da maravilhosa e boa vida, que nós falamos de alguns perigos, né, alguns obstáculos, começamos a falar sobre a questão da lascívia, né, sexualidade, falamos de ira e nós vamos entrar agora numa questão ligada à língua, né, à fala. E a gente vai abordar aí em dois temas a perspectiva da mentira e como isso é perigoso, como a mentira é sorrateira, né? Ela aparece como uma oportunidade boa de fazer alguma coisa, de ter alguma vantagem, mas ela só provoca destruição. Verdade. Então, já de cara, né, a gente pode dizer que a mentira não é uma possibilidade na vida daquele que quer construir uma maravilhosa e boa vida, mas a gente vai ver como é que o texto bíblico trata isso, né? Que esse resumo é muito simples, você precisa ter noção de como é que é importante olhar para o texto bíblico. E o texto é de Efésios 4, eu vou ler os versículos 29 e 30, eu ia ler só o 29, mas eu vou ler o 29 e 30, porque ele vai concluir, né? Bem, antes da leitura, eu queria convidar você a fechar seus olhos para a gente orar, pedir a orientação do Senhor. Amém. Maravilhoso bom Deus, obrigado pela oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra, e ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Então, que a Tua Palavra traga luz ao nosso estilo de vida, para que nele só exista verdade, né? Que a Tua Palavra dissipe toda e qualquer mentira. Ajuda-nos, Pai, a viver em verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Então, que haja transformação no nosso viver, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o texto diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse texto aqui, só para a gente entender, ele tem uma série de exortações, e é sempre importante a gente lembrar que ter o caráter de Cristo, alcançar a maravilhosa boa vida, precisa ter implicações práticas, né? Às vezes a gente fala da teologia, está muito teológico, como uma coisa muito acadêmica e teórica. Mas, na verdade, isso é um erro, né? A gente criou uma dicotomia. Existe o teólogo, o pastor, que não é missionário, a gente vai dividindo, mas essa dicotomia não existe. A teologia, né, o estudo sobre Deus, o estudo na palavra, ele tem uma implicação prática. Embora o nosso tempo tenha abandonado questões de piedade, e tudo que leva a uma vida mais piedosa é tido como moralismo, pessoal muito bobo, tá enfurnado na igreja. Bem, isso não tem nada a ver, isso aqui tem implicações práticas. Então, Paulo destaca algumas, então eu destaquei apenas o versículo 29 e o 30, né? Mas o 29 em específico, que fala dessa questão da nossa língua. Bem, então eu queria perguntar para você, Aline, faz diferença, primeira pergunta, hein? Nem olhando para o texto, faz diferença ouvir as coisas como um pedido ou como uma ordem? Do tipo assim, você pode, por favor, falar diferente, ou de, Aline, você tem que mudar sua fala. Faz diferença se ela vem como um pedido ou como uma ordem? Eu sinceramente acho que para alguns, às vezes você tem que dar uma ordem, né? E para outros... Você acha que muda de acordo com a personalidade? Eu acho que personalidade. Eu acho que... aí vem a sabedoria de Deus. Mas assim, eu acho que muitas das vezes a gente precisa ter ordem mesmo. Porque a gente está nesse mundo muito de pedir, né? E você vê que mesmo pedindo, né, hoje as coisas parece que não funcionam tão bem assim. Porque as pessoas não entenderam que foi um pedido, que esse pedido é uma ordem. Na verdade é isso, muda o jeito de falar, né? Mas o pedido continua sendo a ordem.
Mas as pessoas muitas das vezes não entendem que é uma coisa para se cumprir. Né? E sim para refletir apenas, como você estava falando no início, né? As pessoas ficam naquela coisa que não, eu só leio a Bíblia, mas praticar mesmo, eu não faço, eu não entendo que eu tenho que ser transformada através daquela palavra. Então, eu não tenho problema em matéria de ordem, eu acho que para mim é muito bom. Né? Eu acho até porque seu pai era militar, né? Então é verdade, a Lúcia fala sobre isso, né? Aline, a gente foi criada pra guerra. Mas é verdade, porque assim, eu não tenho problema de faça assim, não tenho problema. Eu tenho problema se as ordens forem assim, faça isso, depois faça aquilo, não, aí não. Como a palavra de Deus é única, é uma coisa que falou, tá na palavra, é ordem, então eu vou seguir, eu vou fazer de tudo para seguir, né? A minha pergunta é no sentido de que algumas pessoas, não sei se por personalidade, aí é minha falta de conhecimento sobre isso, elas às vezes leem algumas expressões bíblicas não como mandamento, sim, mas como algo opcional, né? Que não tem, né? Para pensar a palavra de Deus é certeira, né? Não tem assim mais ou menos, é fazer. Mas, por exemplo, assim, vou citar um exemplo do que veio à minha mente, assim, aquele texto quando Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, ele começa ali o Sermão do Monte, aí ele vai falar do não matarás. Ouviste que foi dito, tal, não matar, e eu digo, se você insultar seu irmão, se você proferir para ele uma palavra de tolo, eu não acho que as pessoas leem isso como mandamento. Porque as pessoas vivem ofendendo umas às outras. Mas é verdade, mas é isso que... As pessoas ouvem aquilo assim, ele está fazendo um comentário sobre o mandamento, né? Não tá, né? Não tá. Ele está mudando, ele está ampliando o que é o matar, né? A língua, né? Só que como não tem uma expressão de ordem, né? O verbo, né? Faça isso, ou não faça aquilo, ele diz, se você, por exemplo assim, quando deres esmola, quando fores orar, não ore, jejue. Por isso que todo mundo questiona, precisa jejuar? Precisa da oferta? Dízimo é do nosso tempo, dízimo é do Antigo Testamento, porque as pessoas não conseguem ler a expressão bíblica como mandamento. Elas sempre leem como opção. E eu fiz essa pergunta porque eu acho interessante o seguinte, Paulo escreve como um mandamento, não saia. Não saia da vossa boca, né? Ele é claro e direto. E aí, quando a gente lê em forma de mandamento, faz diferença quando as pessoas escutam? Vamos assim, para você não faz diferença ser mandamento ou um pedido. Mas aqui, olhando especificamente para esta ordem, para esse mandamento, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É bem claro. É bem claro. Não sair nenhuma, não é sair uma. Ele foi redundante, né? Se não sai, já é nenhuma. Mas ele falou, nenhuma. Não saia nenhuma. Você acha, então, que a gente deveria ser mais direto com as expressões? A gente, às vezes, fica floreando muito. Eu acho que essa questão do mundo, do delicado, daquela coisa de... não pode ofender, não pode o irmão, o que ele vai... Ele vai sair da igreja para você falar isso, o irmão... Eu tenho eu tenho muitas questões, né? E eu sempre botei na minha cabeça assim, não vai ser por nada que alguém me fale, que eu me sinta ofendida, que eu vou sair da igreja. Porque isso, eu estou dizendo assim, não, olha só, esse Deus não serve mais, eu não gosto desse Deus, eu estou revoltada com esse Deus. Né? E eu sempre decidi, assim, eu vou olhar, né, algo que aconteceu, se for para o meu bem, vou lá e vou me consertar, mas se não for, né, se for algo que não é correto, eu vou continuar olhando para o alvo que é o meu Deus. E eu acho que essa dificuldade que as pessoas têm de falar, não, eu não vou ofender o fulano, na verdade, é sempre o contrário, não é nem quem fala, eu acho que é sempre quem recebe, né? Porque às vezes você fala uma coisa com amor, acho que você passa mais do que eu, você chega pra pessoa e fala assim, olha só, eu não gostei dessa tua postura, assim, assado, com todo amor e carinho, e a pessoa vai falar, o pastor veio me chamar a atenção e ele foi, assim... Não, e é por tudo, a pessoa pega qualquer brecha. Se alguém passou na hora e ouviu... Isso, ou se o teu olhar... Se eu falei depois do culto, antes do culto...
Aí você pregou para ele. Você tá entendendo? Então eu acho... Eu sei como é. Que, não, eu acho que a gente tem que ir. É ordem. Vamos falar. Claro, não é ser grosseiro, a gente tá falando aqui ser grosseiro, ser estúpido, nada disso. Mas é uma ordem, olha só. Essa palavra não é legal você falar isso. Nossa, opa, meu ouvido, né, ficou ofendido aqui com aquilo que você falou. Eu acho engraçado, quando a gente esteve naquele ambiente algumas semanas atrás do sepultamento, que a moça soltou um palavrão no meio e ela falou assim, desculpa, pastor. Eu falei, pra mim não, você tem que pedir desculpa a um monte de gente aqui, porque existe um monte de gente comprometida com Cristo aqui. Isso aí. É verdade. E as pessoas utilizam palavras e, na verdade, assim, eu sempre falo isso, né? Que numa questão, né? Se eu tenho um não crente, eu espero qualquer coisa desse não crente, né? Sem expectativas, Sem expectativa nenhuma. Mas de um crente eu tenho expectativas. E eu fico muito triste quando eu vejo um crente, né? Não agindo como tal. Não agindo. E o problema é assim... a gente vai fazer coisas assim, às vezes né, eu vou falar alguma coisa que realmente, né, que é uma palavra feia, às vezes pode, como a gente fala, escorregar, mas se a gente tem esse espírito de Deus, ele tem que me incomodar e eu tenho que mudar. Eu não automaticamente posso, você vai mudando. Mas não se incomoda mais, e isso que mais me assusta nesse povo de Deus, que não se incomoda mais com certas coisas, e sendo ordem. Vamos chegar lá, vamos lá. Então, assim, no grego, a palavra torpe, né, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é uma palavra bonita, mas para dizer algo feio, né? Torpe no grego é podre, algo podre. Então, não saia da vossa boca algo podre, algo apodrecido. É claro que isso já dá uma ideia do que a gente está falando, né? Mas eu não sei se todo mundo consegue compreender, então vou perguntar para você. O que na prática seria algo podre? Seria falar aquilo que a gente acha, assim, exemplo, aquele que eu digo que não é mais palavrão, mas é um palavrãozinho, aquilo que ofende, né, se ofende o irmão de tal tipo de caráter, uma ofensa, né, assim, mexe com o caráter dele, né? Uma mentira. Uma mentira podre, uma mentira. Um falso testemunho, que também é uma mentira. Isso aí. Então, tudo que está aí, que sai da nossa boca, que vai fazer mal. Isso. Né? Não vai ser algo suave ou gostoso de se ouvir. Vai, como alguma coisa podre, você fala assim, que coisa podre, né? Coisa horrível de se ouvir. Isso vai além, e eu quero trazer até aqui, dentro dos votos do pastor A.W. Tozer, que estão lá em cima da minha mesa, né, os 5 votos, tem um que faz referência a isso. Nunca passe adiante algo que vai prejudicar alguém. Interessantíssimo. Por que eu lembrei agora para citar? Porque você vai falar, não é mentira. Sim. É verdade. Mas a sua palavra não vai trazer benefício nenhum para aquele que está ouvindo ou sobre a pessoa que você está falando. Então é melhor não falar, não passar adiante, morrer com você. E isso eu falo, né, para minha esposa. Outros irmãos falam assim, pastor, você tem que procurar um psicólogo. Eu falei assim, então, essa é a minha dificuldade, porque se eu ouvir alguma coisa que é um pecado, que me fez mal, e eu resolvi sepultar aquilo em mim, eu não sinto que eu devo passar aquilo adiante. Porque eu prometi que não ia contar. Né? Então, eu estou quebrando a minha palavra, dizendo assim, eu contei. Aí as pessoas sempre argumentam comigo, não, mas é um compromisso ético. Você que está assistindo aqui, você pode discordar de mim à vontade, mas é o meu posicionamento. Eu não falo. E o outro é assim, caramba, se eu contar isso para mais alguém, se eu estou me sentindo mal, essa pessoa também vai ficar se sentindo mal. E eu fico assim, cara, é melhor morrer isso comigo e acabou. E aí as pessoas perguntam, o senhor tem segredos? Muitos. Muitos. Sua esposa não sabe de todos? Não. E não sabe mesmo. E por isso, porque
se eu passar para ela, para os meus filhos, eu acho que eles vão perder o encanto. Isso aí. E eu acho que também é aquela coisa de você saber administrar, né, algo que teu filho depois não vai saber administrar, sua esposa não vai. Então, realmente vai ficar uma coisa muito mais difícil do que só você resolver, né? E isso a gente tem que pensar mesmo, né? Mas essa visão é pensar no outro, né? E eu acho que quando fala sobre a palavra torpe é isso, é você pensar no outro. Ele não está falando... Não só em você. Não só em você. É você pensar... Vou falar aquilo ali, né? Como aquele irmão vai receber, o que é aquilo ali. Pode ser um tropeço, né? Isso aí, isso aí. Então, eu acho que isso, você tem que ter o tempo todo essa avaliação, né? E a pergunta é assim, como é que a gente trata o linguajar? Lendo bons livros, ouvindo boa música? Que conselhos práticos você daria aí para alguém que está com a boca meio suja e está tentando corrigir? Isso aí. Não é só força de vontade, né? Não é, porque a gente já aprendeu, né, conversa sobre o livro, né, Maravilhoso Bom Deus, e fala sobre isso, né? Fala que a gente não é só o desejo, é a gente mudar realmente toda aquele cenário. Então, se eu falo palavras torpes, né? Então, assim, eu não ando com pessoas que estão se incomodando, porque se eu andar com pessoas que estão se incomodando, elas podem até não falar, mas elas vão fazer uma cara, né? E um dia elas vão ter, de repente, coragem de falar, você está falando muita coisa que não é legal, né? Porque são seus amigos. Então, primeiro mudar, né? Acho que esse ciclo, onde essas pessoas acham que é normal. Círculo de amizade, isso, né? Isso aí, né? E realmente entender, assim, que está errado, eu tenho que estar incomodado, então esse incômodo tem que vir do Espírito Santo, então eu tenho que estar... Porque a gente tem que pensar, né? É uma coisa que a gente... Não é não vou falar peso, mas é algo que a gente tem que ter no coração no sentido de temor mesmo, né? Porque a palavra de Deus diz assim, quando a minha carne, né? Né, assim, eu inclino a minha carne, né? Para minha carne, né? Fazer as coisas da carne, é para a morte. Isso é muito duro. Né? Você está falando assim, caramba, então quando eu falo alguma coisa que não é torpe, eu estou me inclinando para fazer as coisas da carne. Mas se eu me inclinar para as coisas do Espírito, eu tenho vida e tenho paz. Olha só. Então, assim, a palavra de Deus sempre vai te dar assim, a direção. Ele não deixa você vagando. Ele fala, se você estiver se inclinando para a carne, você vai para a morte. Nós estamos na igreja para quê? Para a morte? Não. Eu tenho uma convicção dentro de mim, assim, quando eu vejo a pessoa com a boca muito suja, essa pessoa não ora nem lê a Bíblia. Sim. Para mim isso é óbvio, porque eu falo da minha vida com Deus, né? Eu não consigo dizer determinadas coisas, porque eu tenho a clareza de que Deus vai ficar ofendido. Sim. Então eu não consigo. Eu tenho uma trava, não é minha. Não é de pai e mãe, não é de herança familiar, é uma trava do espírito mesmo. Você pensa assim, não fala isso. Não vou falar. Isso mesmo. Isso é intimidade mesmo com Deus. E todos nós devemos ter, né? Não é exclusivo de ninguém, é de todos nós. Porque esse espírito foi derramado para o povo de Deus. Isso aí. Mas a gente não vê assim. E assim, como eu falei no início, o que eu mais me assusto eu não senti que essas pessoas sentiram o que falaram. Sabe como você falou que aquela falou, desculpa, pastor, mas entre o crente nem tem mais desculpa. Fica anestesiada. Fica anestesiada. E aí eu falo, meu Deus, porque esse caso que você contou, não era crente. Mas ela olhou para você, uma autoridade de Deus, vamos dizer assim. Ofendi ele. Eu ofendi ele. Mas você está no meio de crentes. E você vê crente falando algum palavrão, falando mesma palavra que talvez ela tenha usado. Isso mesmo. E aí, ele não se incomoda. Não. Ele não pede desculpa. E aí eu falo, não, tem alguma coisa errada. E aí não é nem questão da palavra em si, porque eu estava conversando outro dia com os meus filhos sobre isso. Existe no meio gospel, isso nem está no roteiro, né? Mas é importante a gente observar. Existe no meio gospel uma coisa bem interessante, de pegar palavrões e transformar em expressões bíblicas. Isso. Do tipo assim, vou citar para você entender. Ao invés de xingar de um palavrão, eu falo que fulano é filho de Jezabel. Isso, Então,
A ideia que se tem por trás ao chamar alguém de filho de Jezabel é a mesma do palavrão. É a mesma. É a mesma. Porque é intencional. Então, a questão não é a palavra, porque a palavra seria moralismo. Isso. A questão é a razão pela qual você está usando essa palavra. Você quer ofender a pessoa, né? Você quer... E eu acho tão interessante que esses chavões, eles pegam e as pessoas começam a usar. Isso mesmo. E eu fico assim, caramba, mas a intenção é a mesma. Você pode florear o que você quiser, mas você xingou do mesmo jeito. Isso mesmo. Porque mas eu não falei um palavrão. Não, mas você teve a intenção. Mas a intenção de ofender, de xingar. Isso, só não falou a palavra, mas a intenção, né? Aquilo ali isso Bem, mesmo. A gente tem que tomar cuidado, né? Sim. Bem, Paulo foi direto para dizer que não deveria sair nenhuma palavra torpe, mas ele também foi direto para dizer que deveria sair, sim, unicamente a que for boa para edificação. Então, não tem opção. Não sai nenhuma ruim e se vai sair, que seja apenas boa para edificação. Então, a gente já viu que o torpe é o podre, é aquilo que vira obstáculo, né? Faz as pessoas tropeçar. A edificação é fácil, né? É para levar as pessoas a algum lugar, construir a vida delas com sabedoria. Isso me fez lembrar de Sócrates, né? Porque até muito tempo atrás eu recebi uma mensagem, se diz de Sócrates, né? Eu nunca li isso em algum livro de Sócrates, acredito que seja verdade. Um homem foi procurar Sócrates e perguntou, né, como é que ele deveria contar alguma coisa para alguém. Eu tenho uma história para contar, como é que eu passo essa história adiante? E aí diz que Sócrates mandou ele usar as 3 peneiras. Até anotei aqui. A peneira da verdade. É verdade? É verdade que eu vou contar, não é mentira, não estou inventando. Eu sei todos os detalhes, eu fui testemunha. Então passou pela primeira peneira. A segunda, da bondade, é aquela história, né? O que eu vou contar vai prejudicar alguém ou vai ser bom, né? Tem amor por trás. Vai ser bom, não vai prejudicar ninguém, eu não estou falando mal de ninguém. E por último, a necessidade, né? Eu preciso falar isso. O que isso acrescenta na vida da Aline? Eu achei tão interessante porque, embora sejam as 3 peneiras de Sócrates, isso não seja parte do texto bíblico, né? Isso é muito útil para nós, não é? O que você acha disso? Assim, a gente deveria usar peneiras? Sempre. Mas porque, assim, eu acho interessante porque você, para pensar, ele falou de uma forma diferente, no sentido de você parar e raciocinar. Dá tempo. O problema é que nós somos muito rápidos a responder. Nós precisamos, né, logo, né, assim, resolver a situação. Então, Quem me faz cair no erro é o WhatsApp. Não é? Porque às vezes você... Desculpa te cortar, mas assim, alguém manda uma mensagem, aí às vezes você está em algum lugar que você olhou o celular rapidamente, mas aquela mensagem era uma mensagem ruim. E você não está num local adequado para responder, você não está com cabeça para responder, mas aquilo te incomoda tanto que você vê a necessidade de responder. E aí você responde. E aí, a partir dali, o resto você já sabe, né? Vai dar... Quem nunca teve uma desavença pelo WhatsApp que atira a primeira pedra? Não, né? É isso mesmo. Mas eu acho que a gente precisa mesmo utilizar, né, esses mecanismos para... filtrar, analisar a situação. Eu acho que quando a gente começa a pensar na situação, a gente deixa Deus agir, deixa realmente Deus colocar em você as questões. O problema é que a gente fala muito, nossa língua é muito, né, muito rápida, né? Nossa mente, nossa língua, nosso corpo, a gente quer se expressar logo, a gente quer, né, aquele falou, eu já vou passar para o outro, já vou responder o outro, já vou, né? E não deveríamos ser assim, né? Deveríamos sim usar assim esses mecanismos. Sim. Aí ele continua ainda no versículo 29, ele diz assim, e assim transmita graça aos que ouvem, né? Achei tão bonita essa expressão, eu acho poético, né? É que é como saísse da minha boca palavras que alcançam o coração do outro. Isso é tão bacana. E assim, eu como pastor acabo vivendo muito isso, né? De às vezes trazer uma palavra para alguém e a pessoa diz assim,
puxa, aquela sua palavra fez tanto sentido para mim, de abençoar. Às vezes a gente não entende que a nossa fala, a forma como a gente fala, e aí eu não estou nem falando de vocabulário, eu estou falando de a preocupação de falar coisas que realmente edificam o outro, como um processo de evangelização, assim, de pregação do evangelho. O que você acha disso? Interessantíssimo, importantíssimo, e eu acho que é um exercício dia a dia, né? É como, né, a gente tem costume de falar, né? A gente separa muitas coisas, né? Então, assim, no trabalho, né? Na igreja, na família. Eu tenho uma fala no trabalho. E, na verdade, no meu trabalho eu sou fofoqueira. Na igreja eu não sou, vamos dizer assim, né? Eu não sou fofoqueira. Mas na família eu sou a que briga. Então, assim, a gente começa, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente entender... E se orgulham disso, né? E se orgulha disso, né? Então, eu acho que a gente precisa, assim... Foi a pregação, né? Falar que... Não foi a pregação. Foi, acho que no início introdutório, e que foi falado assim... acho que foi até por você mesmo. Que falou assim, a gente fala assim, sobre o celular, eu tô no celular, não... É contínuo esse relacionamento com Deus. Não é porque... Foi uma pregação. Foi pregação? Eu não lembro se foi a pregação ou se foi a eu falei introdução. Que as pessoas entendem... até comentando que um dos adolescentes no culto falou assim, não, porque a gente deveria deixar mais o celular e ler mais a Bíblia. Isso. E aí eu fui conversando isso, né, no carro e tal, e eu falei assim, gente, é isso que encanta, né, assim, a palavra de Deus é falar assim, caramba, é contínuo. Será que as pessoas não percebem isso, que é contínuo? Que assim, quando eu vim pra cá, eu não estava só dirigindo, estava com meu Deus. Então assim, eu tinha que contemplar, eu tinha que falar com ele, mas assim, eu escutei uma música, mas peraí, essa música tá falando alguma coisa que não é legal? Peraí, vamos trocar, vamos, né? Então assim, esse relacionamento que não é pontual, que não tem, né, horário estabelecido, né, tempo estabelecido. Então assim... Eu acho que a gente precisa entender isso, porque se a gente entender, a gente vai realmente ser o evangelho proclamando aí, vão ser o sal, a luz desse mundo. Mas se a gente ficar só, agora eu sou crente, ali eu não sou mais crente. Não dá para ficar virando essa chavinha e desativando, né? Você falou de questão de música, até estava conversando outro dia com as crianças lá assim, que já tem bastante tempo, né? Eu sou músico de formação, então sempre escutei muita coisa, porque você aprende muito, né? Mas de uns anos para cá, eu tenho procurado escutar só coisas que me remetem a Deus. Aí, um amigo meu me criticou, né? Cara, eu acho que isso é bobeira, tá ficando bitolado, não sei o quê, Eu falei, cara, mas assim, por que eu tenho que cantar uma música ou saber a letra de uma música que fala sobre uma mulher que não é a minha... sobre um amor que acabou, uma traição, uma sofrida. Não tem nada disso, ou uma poesia que não tem nada a ver com Deus, cara, assim, eu não quero mais gastar meu tempo com isso, eu já tive essa fase, mas não quero gastar. A pessoa não entendeu muito bem, me criticou, eu falei, não, cara, isso é a minha posição, você fica à vontade para fazer a sua posição. Sim. Eu nunca falei de púlpito, irmãos, não escutem música, que não seja evangélica, até porque você tem até filtrar. Mas, dentro mas é isso que é interessante, né? Mas eu falei assim, cara, eu não quero mais, eu entendi que todo o tempo que eu tenho, eu devo fazer referência a Deus, glorificar a Deus. Então, você fica aqui com a sua opinião, nós continuamos amigos, deixa quieto isso. É verdade. Muito bem, mas tem uma última questão que está no verso 30. Paulo diz, e não entristeçais o Espírito de Deus. E aí, fala para mim sobre isso aí, essa coisa de entristecer o Espírito de Deus. Como é que funciona isso? Funciona da maneira que a gente realmente real, né? Você imaginar que você tem o Espírito ele está com você, ele abre os seus olhos, né? E você não deseja essa intimidade. Eu fico imaginando como, né, o nosso pai, né? Faz isso, faz aquilo, tá? E esse filho rebelde o tempo todo, né? Então, assim, eu não acho que é apenas uma poesia, entristeceu. Não, acho que entristece mesmo, aquela coisa de olhar para meu filho, por
que você continua dessa maneira? Né? Eu já te falei isso, eu falei aquilo. Eu acho que essa coisa da tristeza mesmo, não é aquela coisa, não é tão triste, não é porque eu sei que Deus... Não, isso não tem nada a ver, que as pessoas falam tristeza em relação a deixar de amar, né? Eu tô triste, eu tô magoado. Não, eu não tô falando que Deus tá magoado, não é isso. Tô falando que tristeza... Até porque a mágoa seria pecado isso, já, né? É aquele sentimento de tristeza, de olhar pra gente e falar assim, olha, vocês têm tudo para dar certo, tem tudo para fazer certo, tem tudo para não estar nesse caminho, né? Assim, eu te dei o espírito e vocês continuam se inclinando, né, pro erro. Então, eu acho que, eu sempre falo, né, que se a gente não pegar essa palavra, que eu acho que também que hoje a palavra de Deus, né, é muito delicada. Não, a palavra de Deus é certa, gente. Ela é direta. Ela tem amor, gente. Claro, a gente foi salvo, a gente reconhece, né, mas a gente tem que entender que ela é direta e ela tem que ser peso para transformação. Não é algo que Deus fala e fala assim, não, tá bom, é mais ou menos. Não é assim, sim ou não, né? Não, assim, é esse caminho, ele já deu pra gente o caminho certo. Mas a gente utiliza essa palavra como apenas, né, um livro que a gente crê, né, a gente não tem dúvida disso, porque somos crentes, né? Acreditamos naquela palavra que foi Deus que colocou todas as palavras ali da Bíblia, mas a gente continua naquela infantilidade de não entender que existem ordens, existem realmente atitudes que a gente tem que se transformar, que a gente tem que negar o nosso eu. A gente fala sobre essas coisas, mas a gente não vive, né? E eu acho que essa palavra entristecer realmente pesa, né, no meu coração quando eu penso assim, caramba, pequei. Se você está querendo construir um relacionamento, deixar o outro triste impacta muito, né? Tudo vai depender dessa relação que você está tendo com Deus. Essa é uma coisa muito importante, eu acho. Porque, por exemplo, você estava falando, lembrando. Não estou dizendo aqui que está errado, né? Foi ensinado errado para nós. Mas, quando eu era criança, eu aprendi aquele cântico, cuidado, boquinha com o que fala, cuidado, olhinho com o que vê. E a ideia é o Salvador do céu estar olhando para você. Só que quando eu digo que ele está olhando para mim, ele está fora, né? Na verdade, Ele está de cima, tipo... E aí é a ideia mesmo de um Deus que está vigiando. Mas quando você fala de tristeza, é dentro. Não é fora. Não é de ele está me olhando, julgando. Não. Ele ficou ferido. Ele foi ferido, né? E aí tem um texto profético... que fala, né, das feridas nos pés, nas mãos, da pisadura que Jesus sofreu. E a gente deveria olhar para essas coisas e dizer assim, poxa, eu entristeci o meu Senhor. Um outro episódio que me vem à mente é quando Jesus fica lá insistindo com Pedro, dizendo assim, Pedro, você vai me trair nessa noite. Aí o Pedro, não vai trair nada e tal. Aí ele trai. E eu fico imaginando a cena, né? Porque o texto diz que Jesus olhou para Pedro, né? Aquele olhar fulminante assim, mas não é um olhar de raiva e nem do olhar de eu te disse, mas aquele olhar que disse assim, você não precisava estar vivendo isso. Isso aí. E você vê, né? E olha como que são as coisas. Jesus estava ali do lado dele e falou, você... Não deveria falar, não, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não quero, não é? A gente diz, não... E estava do lado, no sentido assim, né, carne, né, ali, palpável. Mas, assim, hoje que nós temos o Espírito, a gente tem que ficar muito atento com isso, né, da relação de não entristecer o Senhor. Isso aí. E isso é uma coisa que eu tenho falado muito nos sermões, né, a nossa preocupação é assim, eu não quero deixar o meu pai triste. Sim. A gente deve evitar algumas falas, a gente deve evitar algumas posturas, algumas lutas. Às vezes a gente está lutando por uma coisa que é só nossa, né? Então eu tenho que ter discernimento. Várias vezes na reunião do conselho a gente já parou discussões e disse, irmãos, a gente não está chegando a lugar nenhum, vamos botar o assunto aqui sobre a mesa, na próxima reunião. E aí quando chega na outra reunião, é unânime assim, a decisão, e você vê que foi realmente o Espírito que tirou
toda a confusão do nosso Sim. coração, caminhou de forma diferente. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa decisão que você precisa tomar assim, eu não quero entristecer meu pai, não quero entristecer meu pai. Por muito tempo a gente ensinou os nossos jovens pelo medo, né? Se você fizer bobagem, você vai ser disciplinado, você vai passar uma vergonha na igreja, sua mãe vai ficar envergonhada, seu pai vai ficar envergonhado. Mas é esse, né? É isso que a gente tem que ensinar para os nossos jovens. Não façam sexo antes do casamento, porque senão você vai ser disciplinado e aí vai ser uma vergonha para sua família, você vai acabar com a sua vida. É isso ou é? Não, cara, você está entristecendo o Espírito de Deus. Eu acho que a gente perdeu essa noção de que entristecer o Espírito era a coisa mais significativa para nós, né? Assim, eu quero olhar para Deus, meu Pai, e vê-lo sorrindo, não chorando. Isso aí. Para mim isso é claro, né? Mas tenho percebido que nem é assim com as pessoas. Bem, então hoje nós falamos sobre uma língua transformada. Paulo foi bem claro sobre que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra podre, alguma palavra torpe, né? Uma palavra que não traz bênção, e sim, unicamente, a que for para edificação, conforme a necessidade, né? E que a partir da nossa fala, a gente transmite graça a todas as pessoas. Então, não existe uma maravilhosa e boa vida com uma língua sanguinária, com uma língua violenta, com uma língua agressiva, não existe, né? Então, se eu quero ter uma maravilhosa e boa vida, a minha fala precisa de transformação. Então, para você que está participando da Academia da Alma, para nós, o desafio é viver essa transformação na nossa fala. Então, acho que é muito importante, terminando aqui a Academia da Alma, você listar para você mesmo, assim, coisas que eu falo e não vou falar mais. Amém. Assumir um compromisso com Deus, né? Verdade. De não vou falar mais, não vou contar mais alguma coisa que eu acho que não tem necessidade, não vou passar adiante o pecado dos outros, só vou mexer com isso se eu entender que eu posso abençoar a vida de alguém. Se você soubesse como eu, como pastor, fujo de situações assim, né? Às vezes as pessoas querem trazer para mim, eu sempre pergunto, eu tenho necessidade de saber disso? Até quando está dentro do gabinete, a pessoa vai contar para tratar, fala assim, olha, só me conte o que eu preciso saber. O que eu não preciso saber, fique para você. Não vai fazer diferença, porque senão eu posso ficar seduzido pelos detalhes. Como é que foi? Mas foi uma, foi duas, foi 5 vezes? Eu não quero saber, não quero saber. Porque a gente não pode brincar com isso, né? O pecado ainda está em nós. Então, alguma coisa pode ser um gatilho para que eu tropece e entristeça o Senhor, né? Isso é o mais importante. Quer trazer uma palavra final? Não, é isso mesmo. Que a igreja receba, né, essas palavras de transformação, né? De atitude, né? De pensamento, e que mude a direção, né? Que a gente possa olhar para essa igreja e falar assim, nossa, nós temos irmãos, né, realmente com o Espírito Santo e com palavras sábias, né? Para o povo. Amém. E como está escrito aqui, eu acredito que isso aqui é verdade e a gente pode viver essa verdade. Isso. Então, não trate isso aqui como uma história em quadrinhos, né? Verdade. Isso aqui não é para o nosso tempo. É só para alguns. Não. Isso aqui é para todo mundo. Todo mundo, para Então, eles. que a sua boca seja muito edificada e edifique a vida de outros, né? Amém. Você pode orar para nós, Aline, para a gente encerrar? Tá. Grandioso Deus e eterno bendito Pai, te louvamos, meu Pai, porque como é bom, Senhor, aprender a Tua Palavra, como é bom, Senhor, ter a certeza que a direção, Senhor, das nossas vidas tem que estar em Tuas mãos. Senhor, que Teu Espírito Santo incomode, Senhor, realmente o nosso ser para que tudo que não vem de Ti, Senhor, venha ser tirado, Senhor, de nós. Que a gente possa ser, Senhor, realmente esse Evangelho, Senhor, aberto para esse mundo tão cruel e tão sem Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que o nosso povo, meu Pai, que a nossa igreja possa realmente se sentir tocado e venha ser transformado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua graça. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Até a semana que vem. Deus te abençoe.